Pessoal, começando aqui com mais uma videoaula IT 12/2016, Centros Esportivos e de Exibição, certo? Vamos lá. Bom, a aplicação, certo? No caso a IT12 ela se aplica a todas as edificações enquadradas nas divisões F3 e F7 do grupo F, né? Local de reunião de público, certo? Então ela se aplica para essas duas divisões. F3 seriam ginásios, estádios, rodeios, arenas e similares. E F7, construção provisória, né? Tanto faz fechada ou aberta, coberta ou ao ar livre, certo? E com uma pequena observação, né? Lotação inferior a 2.500 pessoas em edificações permanentes é admitido que os parâmetros de saída sejam dimensionados conforme a IT11, certo? Então, se elas se enquadrarem nessa questão de público, elas podem apenas, a saída de emergência, ser dimensionada conforme IT11, beleza? Mas, só lembrando, essa IT não trata apenas de saída de emergência, certo? Saída de emergência é um dos focos principais, mas não o único, beleza? Vamos lá. Bom, só uma questão de definição, que é o que a gente vai utilizar muito nessa IT, que é local de relativa segurança, que é um local dentro da edificação ou estrutura onde, por um período limitado de tempo, as pessoas têm algum tipo de proteção contra os efeitos do fogo e da fumaça, certo? Esse local ele deve possuir resistência ao fogo e elementos construtivos incombustíveis. Eu não coloquei aqui, mas tem uma questão de local de relativa segurança e local de segurança. O local de segurança já seria um local fora da edificação. Esse local de relativa segurança é um local dentro da edificação, certo? Taxa de fluxo, que é o número de pessoas que passam por minuto por uma determinada largura de saída. A gente vai precisar no cálculo. Tempo de saída é o tempo no qual todos os espectadores, em condições normais, conseguem deixar o setor e adentrarem um local de seguro ou de relativa segurança, certo? Túnel de saída ou vomitório é uma passagem coberta que liga as áreas de acomodação do público, né, que normalmente são arquibancadas, às circulações de saída ou entrada do recinto. Então é aquela passagem que interliga uma área a outra, certo? Aqui eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia do que seria esse vomitório, né, ou túnel de saída, que é aquela passagem que você chega nas arquibancadas, aquele túnel, ok? E aqui você tem um acesso à parte externa do estádio, do ginásio, tanto faz. E aqui fica mais claro nessas áreas vermelhas aqui. Isso aqui são os túneis de saída, né? Ou os vomitórios, beleza? Vamos lá. Área de acomodação do público e setores, né? Algumas generalidades que acontecem nos setores. No mínimo 2 saídas por setor. É admitido a via de regra, né? Fique bem claro, via de regra 2 saídas em lados distintos, certo? E com a recomendação de lotação máxima de 10.000 pessoas por setor. Então essa é a lotação máxima dos setores,
certo? Estádios, ginásios, enfim, arenas de rodeio. Então cada setor deve ter uma lotação máxima de 10.000 pessoas. Saídas independentes, público e atletas ou artistas, né? As rotas de fuga, elas devem ser dimensionadas independentes, certo? As rotas de fuga destinadas ao público são umas e as rotas de fuga para os atletas ou artistas deve ser outra, certo? Há a recomendação de cores diferentes por setor, principalmente essa medida é para controlar e também facilitar o acesso do público, certo? Os ingressos também devem vir com as mesmas cores do setor destinado. E, logicamente, essa medida é para evitar tumultos, né, durante a acomodação e, principalmente, coibir venda de ingressos acima da capacidade do local, né? Você tem um maior controle com isso. E barreira anti-esmagamento. Bom, pessoal, essa barreira, elas são principalmente para setores das arquibancadas que admitem o público em pé, né? É difícil, é raro, mas principalmente em estádios de futebol, a Arena do Grêmio, ela tem um setor destinado apenas para o pessoal ficar em pé. Então esse setor ele tem que apresentar essas barreiras anti-esmagamento, certo? Bom, aqui a gente tem só um exemplo da questão das diversas cores destinadas aos setores de um estádio ou ginásio, certo? A gente vê aqui amarelo, vermelho, verde e azul. E aqui um ginásio de vôlei ou no caso aqui de tênis, né? Está sendo uma partida de tênis. Mas cada setor deve ser delimitado por uma cor, certo? E aqui o que eu falei anteriormente é a questão das barreiras anti-esmagamento, né? Aqui vai, no cada patamar fica o pessoal e essa barreira ela vai sendo colocada com distanciamento, certo? Que leva em consideração principalmente o ângulo e a questão da resistência mecânica, certo? A altura mínima de 1,10 com essas barreiras. E mais para frente a gente trata um pouquinho sobre elas, beleza? Vamos lá, questão dos patamares, os degraus das arquibancadas. Comprimento máximo para estádios e similares, arquibancadas permanentes. Bom, o comprimento máximo da arquibancada para esse tipo para os estádios e similares, onde as arquibancadas são permanentes, de 20 metros, quando houver acesso em ambas as extremidades, certo? E 10 metros quando houver apenas um acesso. Só explicando que esse comprimento seria mais ou menos a largura das arquibancadas, certo? Você de frente, aquela largura, aquele comprimento máximo. 20 para quando a arquibancada tem 2 acessos, um em cada extremidade, e 10 metros quando houver apenas um acesso, certo? Aí tem também o comprimento máximo para ginásios cobertos e similares e para arquibancadas provisórias, são aquelas que são montáveis e desmontáveis. Aí no caso para ginásios seriam 14 metros, mesma situação do estádio, se houver acesso em ambas as extremidades, e 7 metros se houver apenas um acesso, beleza? Altura e largura dos degraus para o público em pé.
Nós temos duas alturas e larguras, para o público em pé e para o público sentado. Para o público em pé, a altura de 19 centímetros e largura mínima de 40 centímetros, beleza? E para o público sentado, a altura dos degraus admitida é de até 57 centímetros e a largura mínima de 80 centímetros, certo? Isso é para assim, aí tem uma questão também, né? Para essa medida da largura, o mínimo que a norma fala é de 80, mas ela tem uma observação que é a questão da recomendação. Ela recomenda que seja uma largura mínima de 85 para um maior conforto do usuário, certo? Então a largura mínima 80, mas a norma recomenda que se coloque 85 centímetros, que é mais ou menos aquela largura do patamar das arquibancadas que geralmente o pessoal caminha, certo? Então, logicamente, quanto mais largo, melhor para você transitar, beleza? E tem também a norma também, como ela prevê mais, ela prevê menos também na questão da edificação existente. Ela admite até 75 centímetros. Só que para ela admitir esses 75 centímetros, tem que haver uma redução de 20%, 25% no comprimento das arquibancadas quando houver poltronas rebatíveis, certo? Se ela tiver, aquela arquibancada tiver poltrona que rebate, tipo a do cinema, quando você levanta ela se retrai, para admitir essa largura mínima de 75 centímetros, tem que haver uma redução de 25% no comprimento, beleza? Se não tiver poltrona rebatível, tem que reduzir 50% no comprimento das arquibancadas, certo? Pronto, isso aqui é mais ou menos os acessos que eu falei para vocês, né? Vocês verem aqui do canto esquerdo que a largura que ela possui apenas um acesso de um lado, por isso que a largura seria um máximo de 10 metros. E essa arquibancada aqui, como ela tem o acesso em dois lados, a largura passa a ser de 20 metros, admitida. Aqui seriam os acessos radiais, certo? E acesso lateral, beleza? Pronto. Aqui sim, essa parte aqui foi o que eu falei anteriormente com relação ao público em pé, público sentado, né? Quando eu falei que o público em pé, a altura seria de 19 centímetros e a largura seria essa daqui, ó. Público em pé 40 centímetros, certo? Já o público sentado, a largura é maior, você pode ver aqui na proporção, né? Seria o dobro do público em pé, beleza? Então é essa largura aqui que eu tratei anteriormente: público sentado, público em pé, beleza? Inclinação das arquibancadas nos setores com assentos fixos, cadeiras ou poltronas, certo? E aí tem a questão da inclinação máxima admitida. Nesses casos em que os setores apresentam assentos fixos ou cadeira ou poltrona, a inclinação máxima deve ser de 37 graus. Beleza?
Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui. Inclinação das arquibancadas nos setores com assentos fixos, cadeiras ou poltronas. Bom, nesses locais, nas arquibancadas com assentos, a inclinação máxima admitida é de 37 graus, certo? Sendo recomendado 34 graus, beleza? Nos setores cuja inclinação superar ou igualar-se a 32 graus. Bom, quando houver uma arquibancada que possua essa inclinação, ela deve ter obrigatoriamente a instalação de guarda-corpos na frente de cada fila de assentos. A altura mínima desses guarda-corpos de 70 centímetros e que possuam resistência mecânica mínima de 1,5 kN por metro, certo? Essa resistência mecânica seria para ela suportar os esforços solicitados, né? Tanto o esforço vertical quanto horizontal, beleza? Então você vai ver muita questão de resistência mecânica, justamente para quando o pessoal se apoiar, puxar, entendeu? Então elas têm que ter essa configuração. Vamos lá. Nos setores com assento no próprio patamar da arquibancada, ou seja, sem cadeiras. Quando a arquibancada for sem cadeiras, a inclinação máxima permitida é de 25 graus, que é a mesma inclinação para arquibancadas para público em pé. Então, sem cadeiras e público em pé, inclinação máxima de 25 graus, certo? E como eu falei, no layout, na arquibancada com inclinação de 32 graus ou mais, ela deve possuir esses guarda-corpos aqui ao final de cada patamar, certo? Então sempre quando começar outro patamar, ela deve colocar esses guarda-corpos aqui, 70 centímetros de altura, beleza? Pronto, vamos tratar agora dos assentos. Os assentos individuais, que podem ser cadeiras ou poltronas das arquibancadas, destinadas aos espectadores, devem obedecer às características abaixo. Resistência mecânica, como eu falei, que deve ser suficiente para os esforços solicitados. Material incombustível ou retardante ao fogo. Cada assento deverá possuir no mínimo 42 centímetros de largura e deve ser instalado no mínimo a cada 50 centímetros entre os eixos, medidos centralizadamente, ou seja, de um eixo a outro 50 centímetros, com a largura de cada assento com 42 centímetros. Então você tem aí um espaçamento entre assentos de 8 centímetros, né? Ter encosto com altura mínima de 30 centímetros, certo? Terem espaçamento mínimo de 40 centímetros para circulação nas filas, entre a projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em frente, ou guarda-corpo. Para edificações existentes, admite-se esse espaçamento com 35 centímetros, certo? Serem afixados de forma a não permitir sua remoção ou desprendimento de partes manualmente, como infelizmente a gente ainda vê em brigas de torcida, quando o pessoal arranca o banco para jogar na torcida ou nas pessoas. Então assim, eles devem ser previstos para que isso não ocorra, para que você não
consiga retirá-los manualmente, você precisa de ferramentas. Mas infelizmente ainda muitas dessas normas não são cumpridas, né? Os estádios com público superior a 35 mil pessoas devem adotar assentos rebatíveis, exceto se o degrau, o patamar da arquibancada, possuir largura igual ou superior a 1,10 m. Essa é a questão dos assentos rebatíveis, é muito comum nos cinemas, né? Quando você levanta, ele se retrai. Então, assim, para 35 mil pessoas, ele deve possuir, né, como a largura de 40 centímetros, ele deve ser retrátil, né, rebatível. Agora, se ele garantir uma largura aí de 1,10 m, então não tem a necessidade do assento ele ser rebatível, né? Você tem uma área boa para o público circular, certo? Entre os patamares. Então, se ele possui esse espaçamento de 40 centímetros, os assentos são rebatíveis. Se ele garantir uma largura mínima de 1,10 m, aí os assentos podem ser fixos, certo? À frente da primeira fileira de assentos fixos, nas cotas inferiores dos setores das arquibancadas, deve ser mantida a distância mínima de 55 centímetros para a circulação. É praticamente a área de circulação do público, que ele sai para comprar alguma coisa, para se alimentar, para ir no banheiro. Então, esse espaçamento, que o normal é de 40, nessa primeira fila passa a ser de 55 centímetros. E aqui dá para a gente visualizar bem a questão do banco rebatível, certo? Se essa distância aqui do patamar for 40, e ele pode ser fixo se essa distância for no mínimo de 1,10 m. A largura que eu falei para vocês é de 50 centímetros entre os eixos, está aqui, ó, 50 centímetros. E a largura útil do banco de 42 centímetros. Beleza? Aqui a altura do encosto, né? Deve ser de 30 centímetros no mínimo. E aqui ele fala que esse guarda-corpo é para setores com inclinação superior ou igual a 32 graus, que é o que eu falei anteriormente. Beleza? Tem uma imagem aqui para a gente ver essa questão do distanciamento, que é aqui dos 55 centímetros, quando for a primeira fileira, e aqui 40 centímetros as demais fileiras, e 35 para edificações existentes, né? Admitido 35. Essa distância B foi o que eu falei anteriormente, 80 centímetros para arquibancadas com assentos, admitido até 75 centímetros, quando for instalações esportivas existentes. Vamos lá, saídas normais e de emergência, certo? Generalidades. Bom, as saídas, pessoal, para a gente entender o que é classificado como saída. Então a norma prevê, ela cita o que pode ser entendido como saídas de emergência, né? Então aí ela inclui acessos, circulações horizontais e verticais, portas, escadas, rampas, descarga, espaços livres no exterior. Então tudo isso aí engloba saída de emergência ou saídas normais, certo? Circulação livre e desimpedidas. Essas duas situações elas devem ser previstas pelos responsáveis pela edificação e os responsáveis pela segurança do local. Eles devem assegurar que a circulação livre e desimpedida para os espectadores, certo?
E eles devem apresentar planejamento no plano de emergência, que eu vou falar mais um pouco à frente. Mas nesse tópico ele fala de que tudo isso aí deve ser garantido, deve ser planejado no plano de emergência, né? Então eles têm que assegurar saídas suficientes e em posições adequadas no local, saídas com larguras adequadas à população. Eles devem garantir, eles devem assegurar que as pessoas não percorram distâncias excessivas para sair do local. Eles têm que garantir dispositivos que direcionem o fluxo de pessoas, né, para as rotas de fuga, sinalização adequada das saídas e controle do acesso do público. Então eles têm que garantir que não seja extrapolada a lotação máxima permitida do local. Bom, a largura mínima adotada para as saídas é de 1,20 e em edificações existentes admite-se 1,10. A altura para portas, passagens, o mínimo admitido é 2,20 e em edificações existentes 2 metros. Deve ser garantido 2 saídas por setor em lados distintos, né, dando 2 opções de fuga para o público. Plano de emergência, né, e tem um detalhe que é locais ou recintos com público igual ou superior a 2.500 pessoas, ele deve conter plantas que estabeleça o plano de abandono de cada setor. Essas plantas elas devem ter cópia principalmente na sala de comando e controle, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então eles devem prever isso daí, certo? E disponibilizar justamente para que fique na sala de comando. Catracas. Bom, as catracas elas devem ser reversíveis e em caso de necessidade a qualquer momento elas possam ser utilizadas. Reversível o quê? Porque ela gira nos 2 sentidos, certo? Só que elas não podem ser computadas como parte do sistema normal de saída. Então, se uma saída ou uma entrada no ginásio ou estádio possua catraca, aquela saída, aquela entrada, ela não pode ser computada ela não deve entrar no cômputo das saídas, ou seja, ela tem que ser excluída do cômputo. Elas não podem contar como saída de emergência, certo? Apesar delas serem reversíveis, mesmo assim elas não podem entrar no cômputo das saídas de emergência. Bom, aqui é a questão da largura que eu tinha falado anteriormente, né? Quando um setor possui apenas uma saída, a arquibancada ela não pode ter uma largura maior que 10 metros. A partir do momento que ela tem duas saídas, 2 acessos, né? Então ela já admite uma largura máxima de 20 metros para a arquibancada. Os acessos com no mínimo 1,20 m, né? Ou 1,10 m se for edificação existente. Beleza? Saídas verticais, escadas e rampas. Bom, a largura mínima, como eu falei anteriormente, aplica-se também para a escada, logicamente 1,20 m. Quando as escadas forem apresentar uma largura superior a 2,40 m, ela deve ser subdividida por meio de corrimãos, e essa subdivisão deve apresentar largura mínima de 1,20 m e máxima de 1,80 m, certo? As saídas verticais elas devem apresentar lances retos
E quando houver mudança de direção, elas devem ser precedidas de patamar, certo? Então a escada ela não deve mudar de direção de degrau para degrau, certo? Mudou de direção, tem que colocar um patamar e aí sim degraus, beleza? Esse patamar logicamente tem que ser plano. Você não pode colocar aí um patamar com desnível, certo? Lanço máximo entre dois patamares. Bom, o lanço máximo consecutivo ele não deve ultrapassar 3,20 metros de altura. Ou seja, uma altura de 3,20 metros você não pode superar aí com um degrau só uma altura superior a 3,20 metros. Se você tiver uma altura superior a 3,20 metros, você tem que colocar um patamar entre essas duas alturas, beleza? E a norma recomenda-se que para cada lance de 12 degraus seja colocado um patamar. Elevadores e escadas rolantes, eles também não são aceitos como saída de emergência, certo? E só uma observação que a altura e a largura das escadas ela é a mesma da IT11, certo? E só para explicar, tem muitos itens nessas saídas verticais, só que praticamente é o mesmo que se utiliza na IT11, né? Forma de Blondel e por aí vai. Então assim, não tem por que eu ficar falando, sendo que tem uma norma que trata especificamente disso, certo? Eu só estou aqui falando do que eu achei mais interessante. Pronto, aqui é a questão, vocês terem a ideia, a altura do corrimão, a mesma aplicada na IT11, largura mínima, sendo que a IT11 trata 1,10, né? Aqui é 1,20, mas a questão dos 2,40 é a mesma situação da IT11, tem que ser subdividido, certo? A questão não pode, você não pode ter uma borda com pontas, né? Você tem que ser arredondadas. Guarda-corpo, barreiras e corrimãos, certo? Bom, as saídas com desnível maior de 18 centímetros deve utilizar guarda-corpos e ou corrimãos, conforme o caso, né? Ou os dois ou o guarda-corpo, certo? A altura das guardas internas ou barreiras. A altura das guardas deve ser de 1,10 m, certo? E a resistência mecânica ela vai variar de acordo com a função e o seu posicionamento. No perímetro de proteção dos túneis de acessos, vomitórios. Bom, nesse perímetro que dá acesso ao vomitório, para compor essa altura de 1,10 m, a norma ela recomenda que até 90 centímetros a guarda seja feita de concreto, ou seja, uma parede com altura de 90 centímetros, e aí você complementa para 1,10 m com material, ferro, alumínio, enfim. Mas ela recomenda que até 90 centímetros você faça com concreto, certo? Fechamento dos guarda-corpos. Os guarda-corpos devem ser feitos por balaústres com vão máximo de 15 centímetros, podendo ser utilizados longarinas quando o uso do balaústre for inviável, apenas se for inviável. O que seria balaústre e o que seria longarina? Balaústre seriam aquelas barras verticais, que a gente fala, aqueles vãos entre o guarda-corpo deve ser preenchido com balaústre. Então,
barras verticais em todo o perímetro do guarda-corpo, certo? E apenas na situação de que esse balaúste não possa ser utilizado, aí você coloca longarinas, que seriam aquelas barras horizontais, certo? No meu entendimento, para que uma criança não possa escalar o guarda-corpo. Então coloca todos verticais com a largura máxima de 15 centímetros. Beleza? Resistência de carga dos corrimãos. Bom, os corrimãos eles devem ser construídos para resistir a uma carga de 900 Newton em qualquer ponto, aplicado verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos. É o que eu falei da resistência mecânica. Então o guarda-corpo deve apresentar uma resistência de 900 newtons. Tanto faz se a força for vertical ou horizontal, certo? Aqui seria a questão do perímetro do vomitório. Essa parede aqui, que contorna todo o túnel de saída do vomitório, e essa primeira parte aqui, 90 centímetros, recomenda-se que sejam de concreto e você complementa com as barras até completar 1,10 m, certo? Barreiras anti-esmagamento. Requisitos. Bom, os requisitos para você ter uma barreira anti-esmagamento, elas devem ser contínuas, terem alturas de 1,10 m. Aí a gente não pode confundir barreira anti-esmagamento com guarda-corpo. Guarda-corpo tem aquela questão 70 centímetros, menos 1,10 m. Barreira anti-esmagamento tem que ter altura mínima de 1,10 m, certo? E a utilização é conforme eu tinha dito anteriormente, setores que admitem público em pé, certo? Então o mínimo de 1,10 m. Elas não possuírem pontas ou bordas agudas, né? Que é a mesma questão do corrimão. Não pode deixar pontas, né? Ter resistência mecânica, aquela distância que eu falei anteriormente entre as barreiras. E importantíssimo, ter sua resistência e funcionalidade testada por engenheiro habilitado antes de serem colocadas em uso, né? E o engenheiro que testou deve emitir laudo técnico específico juntamente com sua RT. E essas barreiras elas devem ser verificadas antes de cada evento, né? Enfim, elas devem possuir uma manutenção constante. Constantemente devem ser verificadas. Aqui foi o que eu falei anteriormente com relação à utilização das barreiras, né? 1,10 m com a distância. Sim, mas e essa distância? Essa distância aqui, ela vai variar conforme a inclinação da arquibancada. Ela vai variar conforme a inclinação e conforme a carga que ela vai suportar, né? Se eu precisar de uma barra, se minha arquibancada possui 15 graus de angulação e eu preciso de no mínimo 4 kN por metro de força, de resistência, então 4 kN, 15 graus, então minha distância entre barreiras deve ser de 3 metros, certo? Então é assim que faz o cálculo do distanciamento, beleza? Dimensionamento das saídas. Aqui a gente já vai entrar na questão do cálculo, principalmente para eventos, né? Vamos lá, arquibancadas sem cadeiras. Como é que a gente faz o cálculo
da população. Público sentado. Aliás, arquibancadas sem cadeiras, você vai utilizar 50 centímetros linear. É como se cada pessoa ocupasse 50 centímetros. Então você vai calcular a área, você vai reservar 50 centímetros de cada patamar da arquibancada por pessoa. Se ele possui, se a arquibancada possui 10 metros, então cada patamar vai caber 20 pessoas, certo? Porque aí vai ser uma pessoa a cada meio metro, 2 pessoas por metro. Então é assim que a gente faz o cálculo das arquibancadas sem cadeira. Quando utilizar público em pé, né? Quando for público em pé, a densidade será de 4 pessoas por metro quadrado, né? Para nosso cálculo de segurança, das medidas de segurança das saídas, a densidade é de 4 pessoas por metro quadrado. Porém, o público real, disponibilização de ingressos, a densidade é de 3 pessoas por metro quadrado, né? Nós fazemos nosso cálculo com base em 4 pessoas, porém, o público máximo, a densidade será de 3 pessoas, certo? Quando for utilizado a área do gramado, do campo, da pista, da quadra, vai ser a mesma situação, né? 3 pessoas por metro quadrado, público real, e 4 pessoas por metro quadrado, cálculo como fator de segurança e controle, né? Camarotes sem cadeiras fixas. Bom, nos camarotes a gente vai adotar a densidade de 2,5 pessoas por metro quadrado, ok? Vamos lá. Tempo de saída. Arquibancadas externas. Isso aí, no caso, seriam em locais teoricamente abertos, né? Os estádios. Então, o tempo de saída no estádio seria adotado para o público seria de 8 minutos, tempo total de saída, ou seja, dependendo do público, quando for necessário, situação de risco, todo o público do estádio, ele deve evacuar, ele deve sair do local, e aquela definição que a gente fala, deve atingir aquela área do vomitório no tempo máximo de 8 minutos, certo? E no caso de arquibancadas internas, local fechado em ginásios, o tempo máximo de 6 minutos, beleza? Sim, só um adendo aqui com relação a essa densidade da área do gramado de pista, né? Quando eu falei 3 pessoas seriam público real, 4 pessoas para cálculo de segurança, certo? Quando você tiver um evento nessas condições, o tempo máximo de evacuação é de 5 minutos, certo? E uma observação importante, né? Quando você utilizar
esse tipo de público na área do gramado pista, as autoridades competentes elas devem ser consultadas quanto às possíveis restrições, certo? Corpo de Bombeiros, Prefeitura, os órgãos que a eles competem, certo? E uma coisa bem importante, o público do gramado, já se for utilizado com frequência, ele deve ser computado, gramado, pista, enfim, né, quadra. Se você fizer uso de público nessa área do estádio ou ginásio, esse público ele deve ser computado para o dimensionamento das saídas do recinto, das saídas permanentes. Então, se você faz uso deste local para o público, suas saídas permanentes devem ser calculadas prevendo esse tipo de público, certo? E quando eu falei dos camarotes sem cadeiras fixas, se logicamente o camarote apresentar mobília, a população ela vai ser logicamente computada conforme o layout apresentado, certo? Quando eu falei aqui 2,5, lógico, um camarote sem cadeiras, sem mobília. Mas se ele apresentar uma mobília, a gente calcula mediante o layout apresentado. Então vamos lá, vamos voltar a tempo de saída. Arquibancadas externas, já falei, arquibancadas internas também. E a gente vem aqui numa observação. Nas áreas internas destinadas a usos diversos, com presença de carga de incêndio. Tempo de saída máximo é de 2,5 minutos, 2 minutos e meio. E aí a gente entende como áreas com uso diverso, com presença de carga de incêndio, museus, muitos estádios hoje, eles apresentam museus na área interna, certo? Então essas áreas aí, elas têm o tempo de evacuação reduzido drasticamente. Museus, lojas, camarotes, cabines de imprensa, camarins, todos esses locais, eles vão ter um tempo de saída reduzido e as saídas desses locais aí, eles serão dimensionados conforme T11, né? Via de regra, nesses locais, utiliza-se de T11. Mas, se eles se instalarem nesses locais, chuveiro automático e detecção de incêndio, aí a gente pode utilizar o cálculo da IT12, certo? Nas áreas usadas para eventos temporários, tais como gramado, campo de jogo, arena, pista. Tempo de saída é de 5 minutos, certo? Como eu já tinha dito anteriormente. Distâncias máximas a serem percorridas. Bom, a distância máxima para um local de segurança ou de relativa segurança. De qualquer ponto do recinto, a distância máxima é 60 metros, certo? Então, de qualquer ponto que você estiver, você tem que alcançar esse local de relativa segurança, ou local de segurança, que é o local externo, até 60 metros. Você deve acessá-lo até 60 metros. Para a entrada do vomitório, 30 metros. O vomitório mais próximo, 30 metros. Para edificações existentes, admite-se 40 metros. Para alcançar um acesso radial, que foi aqueles acessos que eu falei anteriormente, que eu mostrei na imagem, 10 metros, certo? Arquibancadas provisórias e ginásios, 7 metros, ok?
E evento temporário em locais descobertos é aquele da IT 11, 120 metros. Pronto, aqui é só um exemplo da distância que ele deve percorrer até a chegada na entrada do vomitório, né, no túnel de saída. 30 metros, se for um estádio novo, ginásio, e 40 metros se for um ginásio já existente, ou estádio. Larguras mínimas, 1,20, certo? Essa parte da arquibancada aqui, como tem dois acessos, ela pode ter uma largura máxima de 20. Já isso aqui também pode ter largura de 20, porque tem dois acessos. Então, largura máxima de 10, porque só tem um acesso, ok? Parâmetros relativos ao escoamento de pessoas. Bom, aqui é só a questão das siglas que a gente vai adotar. É P para a população, E para o escoamento, né, capacidade de escoamento de pessoas, D a densidade, pessoas por metro quadrado, F, taxa de fluxo, quantidade de pessoas que passam por minuto por uma determinada largura, e L, largura normal. Dimensionamento. Fluxos a serem considerados. Bom, esse dimensionamento aqui, ele leva em consideração o fluxo de pessoas por minuto que passam por uma circulação de saída, certo? É o nosso C na IT 11, né? Capacidade da unidade de passagem, certo? Então é o nosso fluxo aqui, o nosso E, que a gente vai fazer o cálculo mais à frente. Então, para escadas e circulações com degraus, é admitido 66 pessoas por minuto por metro de passagem. 73 pessoas para edificações existentes. Ou seja, quando é uma edificação nova, 66 pessoas, edificação existente admite 73. Ou seja, quando é nova, você diminui o fluxo, logicamente você tem uma saída mais tranquila. A partir do momento que você aumenta o número de pessoas na mesma saída, você vai ter um certo transtorno, certo? Mas isso é para a edificação existente, né? E para utilizar com o mínimo, 1,20 m, esse fluxo seria 79 pessoas. Isso é um cálculo mínimo. Se eu tenho 66 pessoas por 1 metro, para 1,20 m, fazendo regra de 3, eu vou possuir um fluxo de 79 pessoas, né? E no caso aqui seria a largura mínima para as saídas, como a norma fala. Nas saídas horizontais, rampas, portas e corredores, 83 pessoas por minuto por metro de saída, admitindo-se 109 em edificações existentes, e um fluxo de 99 pessoas quando utilizar a largura mínima de 1,20 m. 99 pessoas por minuto, certo? E aqui a gente tem um exemplo só para a gente poder aplicar, saber como funciona a forma. Exemplo 1, arquibancada para público em pé em estádio existente, considerando o setor de arquibancadas com dimensões de 20 metros de frente por 18 de profundidade, área útil para o público em pé. Determinar a largura dos acessos radiais para a população deste setor, né? Bom, a gente tem aí no caso 4 pessoas por metro quadrado,
a densidade, como a norma prevê, certo? Aí a gente, primeiro passo, calcula a área que o público vai ficar, que é 20 de frente vezes 18, a gente tem uma área de 360 metros quadrados. População, logicamente, densidade vezes a área, 4 vezes 360, 1.440 pessoas. Então, essa é minha população para essa arquibancada. Agora a gente vai calcular, vai apresentar o fluxo. Qual o fluxo que a gente vai utilizar aqui? Bom, se é um estádio existente, arquibancada para o público em pé, 73 pessoas por minuto por metro, certo? Só voltando aqui só para vocês visualizarem. É esse número aqui que a gente está utilizando. Como é arquibancada, tem degrau, então a gente utiliza o 73 pessoas por minuto. Esse é o nosso fluxo. O tempo de saída são 8 minutos, né, que é o arquibancadas externas, né, como eu falei antes. Então assim, a gente vai montando, né, a gente tem um tempo, a gente tem um fluxo, certo? Então a gente vai montando o tempo de 8 minutos, então aí a gente faz o escoamento, fluxo vezes o tempo, 73 pessoas vezes o tempo de 8 minutos. Então eu tenho 584 pessoas passando por minuto por metro de saída. Pronto, aqui seria o meu escoamento. Então é só dividir o público pelo escoamento. Meu público de 1440 dividido pelo meu escoamento de 584 pessoas por metro de saída, no tempo final de 8 minutos. Então, para eu poder desocupar todo esse público no meu tempo de 8 minutos, eu preciso de saídas com 2,47 metros meus acessos radiais, para poder, no tempo de 8 minutos, escoar 1.440 pessoas, certo? Esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, largura das saídas horizontais e verticais, considerando um estádio novo com capacidade máxima de 65.000 espectadores. Dimensionar a largura total das saídas para saídas horizontais. Então a gente vai fazer o cálculo das saídas horizontais e depois das saídas verticais. O fluxo, como se trata de um estádio novo, 83 pessoas por minuto por metro de saída, e a gente tem aqui esse número, saídas horizontais, estádio novo, 83 pessoas, certo? Tempo de 8 minutos, porque é um estádio, então arquibancadas externas, 8 minutos. Escoamento, fluxo vezes o tempo. E a população? A população eu já tenho aqui, né? Ele já me passou 65.000 pessoas, então não tem que fazer aquele cálculo de densidade, área, nada disso. Ele já me deu o público total. Então aqui eu só vou calcular o escoamento, que é o fluxo vezes o tempo. 664 pessoas por minuto, por largura de saída. Então, dividindo aqui população vezes dividido pelo escoamento, eu tenho um número de saídas. O número de saídas não, a largura máxima das saídas horizontais. Então eu tenho que ter 98 metros de saídas, certo? Diferente da IT11, que ela calcula o número de saídas, aqui você calcula a largura das saídas, beleza? E aqui para saídas verticais, né, o fluxo é 66 pessoas, pois é um estádio novo.
Tempo de 8 minutos, mesmo tempo, não muda. Faço o mesmo cálculo, fluxo vezes tempo, obtenho o meu escoamento e divido o público total pelo escoamento. Preciso de 123 metros de saídas verticais para um estádio com capacidade de 65 mil pessoas. Então, não tem muito mistério para fazer esse cálculo, certo? E agora a gente entra nas medidas específicas. É um pouquinho longo porque eu botei só o tópico para não se alongar nos slides. Então, coloquei aqui o tópico e vamos discorrendo aqui de cada tópico. Sala de comando e controle. Bom, essa sala de comando ela tem que ter uma visão completa de todo o local e ela deve ser equipada com todos os recursos de informação e comunicação disponíveis no local, certo? Nessa sala, então assim, sonorização do local. Vamos lá, sonorização. Sonorização, ela é para avisos em caso de emergência, eles devem ser conectados a sistemas autônomos de alimentação elétrica. Né? Deve ser mantido por um período mínimo de 120 minutos ou 2 horas. Então, eles devem ter 2 tipos de alimentação. E aí, tanto faz, né? Você pode botar um gerador, você pode botar baterias, mas não pode ter apenas uma alimentação existente, apenas da concessionária. Tem que ser concessionária e outro tipo de alimentação elétrica, certo? Antes do evento, o público presente ele deve ser orientado quanto à localização das saídas de emergência para cada setor e sistema de segurança existentes. Então ele vai ter que dizer quais são os sistemas que o local possui, certo? Isso para que todo o público ouça. Acesso de viaturas. Bom, o local ele deve ter acesso e saída aos serviços de emergência, incluindo as viaturas, elas devem ter acesso ao campo, quadra ou pista, arena, enfim. Então elas devem ter acesso direto ao campo, por 2 saídas em lados opostos, certo? No mínimo 2 locais de acesso, certo? Sim. E esses locais eles devem possuir larguras que as viaturas possam fazer todo a remoção de possíveis vítimas do local. Então, um local em que ela possa manobrar sua viatura com facilidade, certo? E eles devem ter uma área reservada para as viaturas de emergência, certo? Uma área específica para as viaturas que possui dimensão mínima de 20 metros de comprimento por 8 de largura, num local externo adjacente ao estádio, ou seja, ao lado do estádio, e que esses acessos sejam próximos do acesso ao campo. E essa área ela deve ser sinalizada para que todos saibam que aquela área é específica de viaturas de emergência, certo? Proteção passiva. Bom, os elementos estruturais eles devem apresentar resistência mecânica compatíveis com as ações e solicitações a que são sujeitas, certo? Bem como resistência ao fogo.
estabilidade estrutural comprovada por laudo técnico, por um profissional habilitado, logicamente. Ela deve apresentar compartimentação das áreas internas da edificação, que foram aquelas áreas que eu citei anteriormente, museu, lojas, depósitos. Então, essa parte ela tem que estar compartimentada da parte da área que o público acessa, das arquibancadas. Se não houver essa compartimentação, elas devem ser substituídas por sistemas de sprinklers e detecção de incêndio, certo? Instalações elétricas. Bom, as instalações elétricas e SPDA devem atender aos requisitos previstos nas normas específicas de cada um, que é a 5410 para instalações elétricas de baixa tensão e a 5419 para o sistema de SPDA. E uma coisa que ela trata é que os circuitos, circuitos de alimentação elétrica, eles devem ser protegidos contra a ação do fogo e fumaça, ou seja, você não pode ter circuitos aparentes, certo? Brigada de incêndio não tem nada específico, só fala que o dimensionamento tem que seguir conforme IT específica. Equipamento de segurança contra incêndio, projetados conforme o nosso decreto 16.302 de 2015. E esse tópico fala que os responsáveis eles deverão disponibilizar chaves mestras na sala de comando para a abertura de todos os locais que tenham equipamentos de segurança contra incêndio instalados, bem como os brigadistas devem ter também cópia dessas chaves e devem ser colocados próximos aos locais de uso, dos locais que tenham esse tipo de equipamento, certo? Extintores. O dimensionamento será conforme a IT específica. E porém, locais com acesso ao público, os extintores eles devem ser instalados em armários, em local restrito, e que o acesso deva ser apenas para os brigadistas ou ao pessoal de segurança, certo? Isso com um percurso máximo de 35 metros de um armário a outro, ou seja, é como se fosse a distância de caminhamento, né? Só que aqui é a distância de um armário a outro, 35 metros. Se esses armários estiverem trancados, eles deverão também possuir chave mestra, e essas chaves devem estar acessíveis aos brigadistas e ao pessoal de segurança, né? Então, só relembrando, os extintores, na parte que dá com acesso ao público, eles devem ser colocados num armário, né, com acesso restrito, certo? E aí sim, se fechar na chave, os brigadistas devem ter a chave mestra que abra todos os armários, bem como o pessoal de segurança. Outra situação, nos locais administrativos, bares, lojas, museus, né, do estádio, ginásio, enfim, onde não há espectadores, deve-se atender a IT 22. Então, nesses locais devem ter a instalação de hidrantes, se for exigido, né? E nos locais de acesso ao público, os hidrantes
também, assim como os extintores, eles podem ser instalados em armários próprios com chave. E essa chave, logicamente, deve ser repassada aos brigadistas. As áreas de acomodação ao público, no caso, as arquibancadas, por assim dizer, elas estão isentas da instalação de hidrantes, né? Porém, os hidrantes instalados no local devem cobrir todas as áreas da arquibancada. E para isso, ele admite um lance de mangueira de até 60 metros, enquanto que o hidrante, o alcance máximo é 30. Nessa parte das arquibancadas, admite-se 60 metros de mangueiras, com lances de 15 metros. Certo? Sistema de iluminação de emergência. Também deve possuir duas fontes alternativas de energia, certo? E aí aqui a IT recomenda o uso do grupo motogerador, certo? Então, também, assim como a sonorização, o sistema de iluminação deve possuir duas fontes alternativas de energia. Quando o local possui um público acima de 5.000 espectadores, aí o uso do grupo motogerador ele passa a ser obrigatório, certo? Se o público for menor, ele dá duas opções de fontes alternativas, recomendando o grupo motogerador. A partir do momento que eu tenho um público superior a 5.000, aí o uso do grupo motogerador passa a ser obrigatório, certo? Sistema de detecção e alarme de incêndio. As prescrições elas seguem conforme IT específica, né? E uma parte que a norma aqui recomenda é que os acionadores eles sejam instalados preferencialmente junto aos hidrantes, né? Os acionadores manuais instalados preferencialmente junto aos hidrantes. Os avisadores sonoros nas áreas da arquibancada elas devem ser substituídas por sistema de som audível, certo? Para que todos o público possa ouvir no momento de uma possível incêndio. Então o alarme tem que ser audível em todos os locais do recinto, certo? As áreas técnicas também eles devem possuir detecção de incêndio, né? Museus, depósitos, subsolo, lojas, espaços confinados, eles devem possuir detecção de incêndio. Aí já passa a ser obrigatório. Sinalização de emergência. Também para ser o parâmetro conforme IT. E em todos os acessos de entrada deve haver placas com a indicação da capacidade total de público admitido para o local, certo? Disposições gerais. Devem ser fixados em locais visíveis do estádio mapas indicando localização atual do usuário no estádio, né? As duas saídas de emergência mais próximas do local que ele estiver, o caminhamento para atingir essas saídas, qual a distância que ele vai caminhar para chegar nas saídas, telefones da central de segurança do estádio e outras informações úteis, né?
Subsolos. Bom, quando o subsolo possui uma ocupação distinta de estacionamento, deve atender às exigências do decreto 16.302, principalmente quanto às medidas de controle de fumaça, chuveiros automáticos, detecção e compartimentação. Certo? Bom, o uso de GLP e gás natural, ele não é permitido nos locais de venda, nas áreas de acomodação e circulação do público. Certo? Controle de excesso. O recinto ele deve ter mecanismo de controle de acesso de público, né? De forma, logicamente, a garantir a lotação prevista. E é vedada a realização em recintos com áreas delimitadas a questão da entrada franca. Então é vedada sem o devido controle de acesso da lotação máxima. Lógico que esse controle de acesso tem que ser mediante um mecanismo aceito e válido pelas autoridades, certo? Edificações de caráter temporário. E tem algumas observações, né, quando se tratar de edificações de caráter temporário. Os espaços vazios abaixo das arquibancadas, eles não podem ser utilizados e devem ser mantidos limpos sem quaisquer materiais combustíveis. Então você não pode fazer uso dos espaços abaixo da arquibancada, certo? Em ocupações temporárias, arquibancadas desmontáveis, são aceitos pisos em madeiras na rota de fuga, desde que possuam resistência mecânica compatível, desde que possuam pisos antiderrapantes e, assim como os assentos, não possam ser removidos sem ferramentas, certo? Circuitos elétricos e fiação do sistema de iluminação de emergência, instalados conforme IT específico, certo? Também aquelas mesmas restrições que eu falei anteriormente sobre instalações elétricas. Uma observação sobre a RT de controle de materiais, montagem e resistência dos materiais. Com relação aos controles de materiais de acabamento e revestimento, o SEMAR, todos os materiais devem ser especificados de forma a restringir a propagação do fogo e desenvolvimento da fumaça, certo? A RT de montagem principalmente para estruturas provisórias e deve apresentar também resistência mecânica compatíveis às ações solicitadas, bem como o comportamento do solo que receberá o evento e, no caso, esse comportamento do solo que ele vai receber as cargas e as ações das intempéries, ações de vento, enfim. Então tudo isso tem que ser previsto, certo? Dois acessos aos veículos de emergências. Quando for evento, ele deve prever dois acessos às viaturas do corpo de bombeiros, certo? E quando o público for acima de 10.000 pessoas, devem ser previstos corredores de acesso aos componentes do serviço de segurança ou brigada instalada com largura mínima útil de 2,5 metros, certo? Então, quando tiver um público, um evento com acima desse público aí, eu vou ter que ter corredor de segurança, livre e desimpedido, sem nenhuma utilização que não pelo pessoal da segurança ou brigadistas, ok? Então, pessoal, é isso aí.
Valeu pela atenção aí na apresentação e até a próxima.